Muito bem, chegou a hora do veredito de Invasão Secreta, então já assina o canal, acione o sininho, porque você sabe, vamos sim adentrar na treta. Sim, meus amigos, depois de muitos episódios aqui, toda semana comentando o que era bom, o que não era bom, o que era ruim, o que não era ruim, chegou a hora de fazer o nosso veredito, afinal estreou o último capítulo de Invasão Secreta e nos trouxe novamente aquele gostinho amargo de que a Marvel nos iludiu, nos enganou novamente, assim como várias e várias outras séries, desde o final aí, ou desde a estreia do Disney Plus, né? A gente sempre tem altas expectativas, talvez esse seja um grande problema também. E aí a gente leva um tombo porque a Marvel promete muito e entrega pouco nos seus shows de TV, digamos. Começou tudo com WandaVision, que foi interessante. Teve Falcão e Soldado Invernal, que foi legal também, mas deu uma queda. Loki foi bacana. Eu gostei muito de Miss Marvel. Mulher Hulk, gostei de 3 episódios. Cavaleiro da Lua talvez esteja a que eu tenha menos gostado. E eu tava gostando muito de Invasão Secreta desde o primeiro episódio, mas a gente sentiu que nos últimos as coisas estavam se desencaixando e se distanciando daquele início promissor que a gente viu e que a gente comentou aqui semanalmente no canal. Então, no final das contas, e eu acho que diferentemente de vários outros ditados, a gente tem alguns ditados que são marcantes na vida, por exemplo, a primeira impressão é a que fica, né? Numa série de TV ela não se aplica, a última impressão é a que fica. Foi assim com Game of Thrones e é agora sim, novamente com Invasão Secreta e outras séries da Marvel, que o final foi amargo demais e a gente fica assim, Então, nós não tivemos realmente a entrega do produto e não fez jus ao produto e nem a adaptação que poderia ser de Invasão Secreta, uma saga monumental nos quadrinhos, mas que aqui foi super resumida, né? Foi absurdamente resumida em 6 capítulos, que tivemos, é claro, bons momentos, né? E eu ressalto aqui os diálogos e as atuações do elenco, porque o elenco era incrível, a gente tinha Olivia Colman, a gente tinha Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, que mandou bem demais, Don Cheadle e o Kingsley Ben-Adir, que mandou bem demais também. Então, todos esses caras mandando muito bem, mas aí o texto não entrega, o final não entrega, e aí a gente fica realmente chateado com o produto que foi a Marvel. Mas vamos lá, eu sempre fiz tópicos aqui para comentar os outros episódios, esse review não vai ser tão organizado, digamos assim, mas vamos lá. A gente tinha várias lacunas para serem preenchidas nesse último episódio e muitas não foram. E muitas foram soluções bem rasteiras. Eu já esperava uma luta de supers no final. Não foi isso que me incomodou, até gostei das tecnologias usadas, da parte toda usada, e principalmente, é claro, dos efeitos especiais, porque a gente veio de Mulher Hulk e viemos aqui com Invasão Secreta, onde os efeitos especiais vingaram demais, foram muito bons e nada a reparar sobre isso. Mas, novamente, as coisas não aconteceram como a gente imaginava, com peso, com dramaticidade, que tinha prometido. Eles prometeram um grande thriller, né? Um thriller de espionagem, como muito não se via no mundo Marvel, né? Que estava muito resumido a quase comédias, aventuras um pouco mais elaboradas com Guardiões da Galáxia. Enfim, o mundo Marvel desde Vingadores Ultimato não é mais o mesmo e isso é indiscutível. A gente sabe que as coisas entraram numa cadeia de produção industrial e as coisas parece que desencaixaram na questão organização e qualidade. E eu comentei também no nosso texto lá no site, acesse vigilianerd.com.br, que a Marvel deveria realmente focar mais em qualidade do que quantidade. Isso realmente está deixando muito a desejar nas obras e nas séries que a gente tem visto ultimamente. Como eu estava falando, eu não desgosto do final ali com uma luta de supers, eu já imaginava que teríamos uma luta de supers. E apesar de ter um efeito especial legal, a gente vê os poderes dos Super Skrulls, eu acho que eles exageraram nessa questão toda, porque, putz, cara, eles reuniram todos os poderes de todos os personagens num só. Ou seja, a gente sai ali com a Dia como a personagem mais poderosa aí do mundo Marvel, disparado, com poderes desde Capitão América até o Hulk, Capitã Marvel, e lutou contra um par dela que tava com os mesmos poderes, então acho que eles exageraram um pouco nessa dose. Já tava legal ali com 4, 5 poderes e aí eles foram lá, botaram todos, até os Chitauri eles botaram ali, sei lá porquê, né? Mas enfim, eles botaram todas as pessoas ali na tal da colheita e enfim, deram grandes poderes e poderes de Deus
tivemos uma batalha de deuses, basicamente, na série que seria mais contida, que seria de espionagem e tal. Enfim, acaba que fica mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E a própria mulher Hulk, na sua série, ela debochou disso. Agora a gente não vai ter essa grande luta entre CGI, o Deadpool já falou isso também, sabe? Então, é uma coisa que eles tinham criticado na última série e fizeram aqui, montaram a mesma estrutura. Então fica um pouco muito, não fica um pouco, fica muito aquém do que a gente imaginava. Do que poderia ter sido a série, né? Do que a gente poderia ter. Eu gostei muito da relação do Nick Fury com a Vara, a sua companheira, a sua esposa, né? E gostei muito desse arco e como ele se resolveu entre os dois, mas não especificamente a resolução do Nick Fury, que saiu do espaço, voltou pro espaço e ninguém sabe o que ele fez no espaço, e não tem moral nenhuma ele ter ido pra Sabre. A gente não viu nada que ele fez, a gente não viu por que ele voltou, e ele voltou no meio de uma guerra civil violenta, onde segundos depois do presidente dos Estados Unidos, que ele ajudou a salvar, foi lá pro microfone e decretou guerras violentas contra os alienígenas, né, aqueles discursos super xenófobos, enfim, não faz sentido dele sair embora daqui do mundo depois de ter tudo que aconteceu na série. Vou embora, agora eu larguei pra vocês, é isso, azar. Também não me convenceu a forma de que ele estava ali lutando contra uma ameaça mundial e não chamou ninguém para ajudar ele porque era pessoal. Eu até sabia, eu esperava que o protagonismo fosse realmente do Nick Fury durante toda a série, não tem problema quanto a isso. Mas é quase que ruim tu dizer que nenhum personagem poderia ter aparecido ali para dar uma força e, sabe, contra Skrulls, já é uma ameaça que ele convive há 30 anos. Não tem nenhum amigo para ajudar ele numa ameaça mundial porque, de repente, ele virou a pessoa mais orgulhosa do mundo. Sabe, não faz sentido também com o universo compartilhado que a gente vê de tanto tempo, né? O cara reuniu os Vingadores para as piores ameaças do mundo, e quando a gente tem uma das piores ameaças do mundo, ele vai resolver sozinho com um tapa-olho e uma arma de fogo, que ele precisou viajar para a Finlândia para pegar, então não faz muito sentido isso, né? Enfim, são pontos que ficam ali super discutidos. Como eu tava falando, gostei da relação dele com a Vara, ficou creepy ali no final, mas a relação deles ficou bonita também. E embora aquele final ali do raio subindo, achei ruim aquela cena, assim, achei um pouco forçado, e como eu já comentei aqui, não gostei dele ter ido embora, afinal, qual é a do Nick Fury, né? Qual é a do Nick Fury? Ficou ali pendente, e eu acho que a série ganharia um pouco mais de força nesse final se eles fizessem uma menção de que a série continuaria, ou se aquela história continuaria mesmo em As Marvels, que vem aí em novembro, ou em uma nova segunda temporada. Faltou aquele... Eu não sou o maior fã de usar pós-créditos em todos os filmes, em todas as séries. Mas aqui faltou um pouco de conexão, faltou um pouco de dizer assim, ó, isso aqui não acabou aqui, espere que você verá mais adiante, né? Pra gente não ficar naquela coisa assim, foi isso, Invasão Secreta, tudo isso, 6 episódios e mal resolvidos desse jeito, assim, escritos, sei lá. Fora que, depois de 30 anos, o Nick Fury surge com uma frase lá, não... temos aqui uma esperança com os Krees, vão dar uma margem aqui pra vocês, agora a gente vai poder levar vocês pra lá, pro espaço de novo. Não, né? Tirou da onde essa ideia? Em nenhum momento a gente viu ele falando com o Kree, negociando com o Kree, não recebeu nenhuma ligação da Carol Danvers. Não, foi super jogado, então também ficou devendo nesse aspecto. Outro ponto que parece ter causado muito na internet é a questão do Rhodes ser um Skrull. A gente já imaginava lá no início da série que ele seria um Skrull, mas todo mundo ficou meio apavorado de que desde Guerra Civil, então ele foi substituído. Tem uma pequena deixa que nos leva a pensar isso, porque ele está ali no meio da radiação, da base radioativa lá em Nova Skrullos, que ele está ainda com o guarda-pó de hospital que ele apareceu em Guerra Civil, quando ele foi ferido pela Visão. Então, ele muito provavelmente não viu o nosso amigo Tony Stark morrer, não participou dos últimos atos dos Vingadores, não sabe muito que mundo ele tá pisando agora, e talvez isso seja uma deixa aí pra série que ele vai ter do Armor Wars, das Guerras das Armaduras, que vai vir muito em breve. Então, acho que isso pode ser interessante, apesar de que, se a gente teve uma deixa... Aliás, eu pouco falei nos meus comentários aqui no canal sobre a personagem da Emilia Clarke. Eu achei realmente que eles não iam desperdiçar essa personagem tão facilmente, por ser uma atriz de grande porte, uma atriz de renome aí que é muito badalada no mundo nerd. E eu acho que eles usaram ela de uma forma bem legal, bem interessante. A gente teve a morte do pai dela, do Talos, do Ben Mendelsohn, que foi marcante, foi bacana também. Mas ela ela não teve uma presença, fora esse último episódio, assim,
que eu dissesse, nossa, como eu me importei com essa personagem, como eu gostei dela. Ela agora basicamente tem poderes de um deus, né? Ela tem todos os poderes de todos os personagens que a gente viu no MCU. Só isso, né? Só isso. E ela teoricamente, matou o Gravik, que foi outro grande ponto de Invasão Secreta. Acho que o Kingsley Ben-Adir foi, junto com o Ben Mendelsohn e a Olivia Colman, as melhores coisas que a gente teve durante Invasão Secreta. Esse último episódio ele mostrou que veio, a atuação dele é boa, as frases deles foram muito boas durante esse último episódio. Mas eu não sei, será que ele morreu mesmo? Afinal, o cara tava ali, já tinha se curado 1000 vezes das coisas, né? E aí resolveu super rápido ali, aliás, essa luta foi super rápida, né? A luta deles foi super rápida, ele dissolveu, ele poderia ter se montado de novo com a tecnologia que ele já tinha mostrado nos outros capítulos, então ele, sei lá, pode voltar, pode não voltar, não sei o que vai acontecer. Na minha cabeça ele pode voltar e deve voltar, porque seria bem interessante. E a gente tem aí 2 Super Skrulls super poderosos no MCU para serem trabalhados. Mas eu duvido que a gente vai ter algum projeto aí que a Emilia Clarke vai se envolver tão cedo no MCU. Eu tenho minhas ressalvas, acho que a gente não vai ver tão cedo. E como eu falei, não me parece que essa personagem foi tão importante quanto os outros ali. Ela teve um papel bem de coadjuvante importante, mas eu achei que, como a Emilia Clarke, eu achei que ela teria um papel ainda maior. Mas gostei dessa resolução inicial dela. E como eu falei, Gravik roubou a cena junto com o Ben Mendelsohn. Voltando ao Rhodes, ele estava ali numa base onde a gente viu quando Nick Fury, que na verdade era Gaia, entrou na base. Aliás, outras coisas que me deixaram assim. Por que ele foi recebido por 2 guardas capangas a bala em Nova Skrull se ele tinha agenda com o Gravik? Ele tinha combinado que ele ia lá falar com ele. Aí foi lá e aí teve uma ceninha de entrada do Nick Fury no campo radioativo, e aí essa questão bem problemática do campo radioativo, né? Porque se teoricamente ele teria todos aqueles efeitos de radiação numa pessoa humana, mesmo sabendo que não era o Nick Fury, né? E estaria cambaleando, o que será de todos os outros que estavam ali sendo reféns esse tempo todo em Nova Skrull, principalmente o Rhodes, que não conseguia nem caminhar? O que será deles? O que sobra para eles? Vão morrer daqui a pouco de radiação. Então é mais um problema aí que eles vão ter que lidar pro futuro do MCU aí, mas ficou bem ruim. E também receber a bala o Nick Fury, que tinha agenda com o Gravik, ficou meio, cara, pra quê? Enfim. Outra coisa ruim desse último capítulo foi a batalha ali no hospital. Do nada, tiros, do nada os capangas morrem. Eles tentaram criar uma tensão ali envolvendo o presidente dos Estados Unidos, que não disse que veio em nenhum momento, e vão embora. Resolvem as coisas, resolvem a situação, vão embora. Tiro na cabeça, aliás, mais um tiro na cabeça nessa série, headshot todo capítulo, né? Matando então o Skrull que se passava por Rhodes. E aí, cara, sei lá, fica tudo aberto ali. Não ficou bom, não ficou bem encaminhado isso. Gostei pelo menos que a Olivia Colman ficou aí no mundo e que pode aparecer novamente, porque a presença dela, como eu já falei e venho falando em todos os nossos reviews aqui, é muito importante e é uma baita de uma atriz. Não há como negar. E outro ponto que eu mencionei aqui durante esse review é a questão da expectativa, né? A gente está sempre com a expectativa lá em cima, isso é um pouco culpa nossa também para as séries da Marvel, é obviamente culpa do marketing também. Mas a gente joga ideias de que muitas pessoas vão aparecer, a gente não, mas não, nem todo mundo, não vamos generalizar aqui, mas se você vai pegar uma trend aí no Twitter, pegar uma trend nas redes sociais, todo mundo está sempre especulando que vai aparecer determinado personagem, outro personagem, o pessoal de Agents of S.H.I.E.L.D., e aí se frustra porque não aparece, porque tiram as informações, nem são informações, e compra aquilo como uma grande verdade. Spoiler da vida, não são verdade, nem tudo é verdade que você lê na internet, e aí se frustra porque não apareceu aquele personagem que você tanto gostava, né? Eu mesmo aqui comentei que poderia aparecer a Melinda May aí na cavalaria para ajudar o Nick Fury, porque ele tinha ligado para alguém ali, né? Mas também não apareceu, também não me fez falta. Mas a gente tem que fazer esse meia-culpa sim, porque às vezes a gente espera demais das séries e as séries elas não estão entregando bem. Então vamos exigir mais do cinema e nem tanto das séries. E eu vou terminar esse vídeo aqui que está bem longuinho, bem prolongado e cheio de ressalvas, que eu vou e volto toda hora, com uma grande provocação aí para você que está nos acompanhando, que nos acompanhou review a review, semana a semana. E é o seguinte: alguma série da Marvel é melhor do que Pacificador da DC, com James Gunn? Fica essa pergunta aqui no final desse vídeo. É claro, vamos à nota de Invasão Secreta como um todo. Gostei do início até o final, tava tudo bem, tava legal, tava gostando capítulo a capítulo.
Mas esse final, como eu falei, é a última impressão é que fica nas séries e foi bem amargo, deixou um gostinho bem amargo. Então eu vou dar aqui o meu 2,7 para Invasão Secreta, quase 3 ali, quase passando da média, mas realmente não foi dessa vez de novo, Marvel, vocês estão nos devendo uma série legal, do início ao fim. É isso. Ficamos por aqui com mais um review da Marvel, voltamos em breve com mais novidades, porque você sabe, a vigília não para.